No último episódio de Mistérios Paranormais, nossos psíquicos foram até a Terra do Bugio, um lugar dedicado a práticas de espiritualidade, em especial aos benzimentos. Dois dos nossos paranormais passaram pelo desafio de sentir as energias de um local, trazendo o máximo de informações sobre ele, sem saber onde estavam. Hoje, veremos os outros dois enfrentando um novo desafio. O que está reservado para os médiuns Fábio Ricardo e Suzy Mariá? É o que saberemos a partir de agora. Será que eles conseguirão? Mistérios Paranormais. Um dos maiores desafios que um paranormal pode se deparar é o de detalhar uma pessoa a partir de um único item que possua a energia dela. Através do objeto, o paranormal se conecta à pessoa, captando informações sobre a sua personalidade e os fatos vividos. Este será o desafio que os nossos psíquicos enfrentarão. Eu estou novamente com a Cris Menberg, que nos recebeu tão bem aqui na Terra do Bugio. Tudo bem, Cris? Tudo bom? E ela vai nos ajudar em todo o processo. A Cris é benzedeira, é espiritualista, recebe uma multidão de pessoas que vêm mensalmente até ela buscando alento espiritual. No entanto, a Cris teve um grande desafio pessoal há algum tempo. Cris, conta pra gente exatamente o que você viveu. Foi bem surpreendente, né? Porque eu vinha recebendo de uma mentora minha, ela dizia, você precisa se cuidar, tal. Ela falou, eu pouco me importava, porque eu vivo cuidando dos outros, né? Então não sobrava tempo para me cuidar, até a hora que ela foi bem clara e disse, você vai fazer este exame. E de fato eu fiz o exame certo e se descobriu um câncer, que eu nunca podia imaginar. Eu, super saudável, não tinha nenhuma característica de quem estava com câncer. E o câncer, ele se desenvolveu muito rápido, em pouquíssimos meses, e ficou enorme. Então, através do exame, já se marcou a cirurgia, e a cirurgia foi uma cirurgia grande também. Mas eu sempre digo que a cura está nos nossos pensamentos, né? E a nossa fé e a nossa conexão com algo superior. E tudo foi muito rápido, foi sucesso absoluto, saí rápido da UTI e realmente foi uma operação grande. E eu, graças a Deus, escutei a minha mentora, que está comigo há 20 anos, e foi ela que disse, faça isso, porque eu não tinha nada de errado, aparentemente, nem energia. Então foi o alerta espiritual que te 100%. impulsionou, né, nessa descoberta. Quando eu cheguei no médico, eu entreguei o exame, ele falou, mas esse exame, como é que você fez esse exame? Eu pedi para uma outra médica solicitar, está aqui. Bom, você está com câncer, eu já estou te mandando para o médico do câncer. Uhum. Então, a superação, no momento que eu escutei aquilo, estou com câncer, eu não podia avisar muito as pessoas, tá? Eu precisava me conectar, me concentrar, agradecer por ser avisada,
sem nenhum sintoma, porque se passassem alguns anos não daria mais tempo, então eu só tinha que agradecer. E aí nesse momento eu concentrei e falei, bom, deixa eu já negociar com o povo lá de cima e lá de baixo, que alguém quiser me levar, eu vou fazer isso um inferno, que eles vão dar um peteleco e eu vou voltar para a Terra, porque eu ainda preciso viver muito e cumprir a minha missão. Então agora eu entro na quimioterapia só para uma retaguarda, mas o câncer foi embora. A cirurgia foi um sucesso. Parabéns pela superação, né? Vida longa, muita saúde, muita vitalidade para você, né? E espiritual, né? E também, né? O espiritual que avisou. Sempre trazendo para a gente, né, os alertas. Agora, Cris, você tem aí um objeto, né? Que é uma cruz. Exato. Qual que é a história desse objeto? Bom, é uma cruz antiga, antiguinha, que eu já uso há muitos anos para fazer o benzimento. E ela já faz parte do meu corpo, da minha energia, tanto é que eu estou aqui falando com vocês e com a cruz, e como se eu tivesse eu sozinha aqui. E ela me traz muita força e muita essa lembrança de que tudo precisa de equilíbrio, e ela representa os 4 elementos da natureza e nós, o espiritual ligado ao éter. Ok, então essa será a cruz que os paranormais vão utilizar para falar a respeito da Cris, sentir as energias, contar um pouquinho sobre a história dela, o que ela viveu nos últimos tempos, qual foi a história de superação, e a Cris vai estar escutando, né, num cantinho, por detrás dos paranormais, e vamos ver como eles vão se sair. Bora, Cris? Bora, vamos ver. Vamos lá. Paranormais. Temos aqui o objeto que possui a energia de uma pessoa. A ideia é conseguir se conectar a ela através da energia do objeto, falando um pouco sobre a sua personalidade, o seu passado e alguma situação marcante que ela possa ter vivido nos últimos tempos. A partir de agora, o nosso paranormal, Fábio Ricardo, terá um tempo para utilizar as suas capacidades psíquicas e consultar os seus recursos. Passado esse tempo, ele vai nos dizer tudo o que ele conseguiu captar da pessoa que é a dona proprietária deste objeto. Fábio, tudo bem contigo? Tudo bem. Você está pronto para começarmos? Pronto. Eu vou pedir para você tirar a sua venda, então. E vou te passar o objeto, tá? Que já está aqui comigo. E aí você fica à vontade, você terá alguns instantes para você sentir as energias desse objeto. Muito bem, trata-se de uma cruz, tá? De madeira, e você fica à vontade. A ideia é falarmos sobre a pessoa, a personalidade, algum fato vivido que você possa vir a captar, principalmente experiências recentes.
Algo que você tenha notado até o momento? Bom, veio passando, além da questão física que eu estou sentindo, que é uma situação física aqui na parte de baixo, tirando isso, é como se ela viesse de um período onde aguardou por um tempo alguma coisa, onde as coisas não andavam como deveriam, e vem de uma questão de instabilidade também. O Fábio falou da parte da cintura para baixo, pegando, então eu logo pensei em intestino. Então, se eu tivesse que falar sobre alguma doença em algum tempo da minha vida, eu certamente falaria do rim, mas foi o intestino. No primeiro momento, quando eu sentia essa dor, né, na região abdominal, aqui embaixo, ali já começou as coisas a fluir, eu deixei fluir, então foi um bom desafio. E vem de uma questão de instabilidade também. Iniciou um período há um tempo atrás, há cerca de quase 2 anos, onde teve uma circunstância que pode estar sendo relacionada com essa parte que eu estou falando, que vem daqui para baixo. Em relação àquele tempo, né, de 2 anos, eu sentia como um balde de água fria, ou seja, alguma situação que fazia com que, e agora? Como que vão ser as coisas, né? É como se, a sensação que eu tenho será que Deus me abandonou ou alguma coisa nesse sentido? Porque ter que se preocupar, né, um pouco mais além daquilo que se preocupa e sem saber às vezes como. Então a sensação que veio foi realmente um balde de água fria naquela dor que eu estava sentindo. Eu senti que ela passou por um período de ter que se refletir muito sobre tudo, né? Eu acho que o passado, né, o presente, principalmente as perspectivas dela do futuro. Também tem uma energia onde eu percebo algo que aprisiona, e essa energia é algo que vai se reverberando muito mais o período de agora. Então, passou por um processo de rompimento, onde os objetivos a serem alcançados deveriam ter sido muito bem planejados para poder estar passando por aquilo que veio, né, se situando principalmente neste ano que se iniciou. Os rompimentos, as situações de decisões onde a sua própria vida ficava em questão de, ou aguardando por tomarem a decisão, ou ela mesma ter que tomar essa decisão. O melhor caminho teria sido a escolha e principalmente o cuidar-se. Algum período muito difícil de também dependência, podendo ter tido uma segunda oportunidade para um renascimento. Uma outra coisa muito interessante também que o Fábio coloca, que desses 2 anos, né, como se eu não existisse, como se eu não prestasse atenção nas coisas que eu precisava prestar atenção. Euzinha. Então, agora eu aprendi. Ele disse também que foi um momento do antes e o depois, né? Então, é a hora que eu tenho que prestar atenção em outras coisas para poder viver 107 anos, ajudando pessoas. Traz uma personalidade forte, mas uma personalidade que também pagou o preço por isso e que precisa aprender a ter um pouco mais de resiliência diante das circunstâncias da vida. Existe um caminho que às vezes parece um tanto quanto solitário e que, em termos de alma, pede ajuda. Eu fiquei um pouco assim na dúvida e parei para pensar um pouquinho quando se falou de vício,
Eu falei, vício, que vício será? Porque vício pode ser tanta coisa, a gente sempre imagina o vício, a bebida, a droga. Eu falei, não, isso aí eu não tenho, mas então o que será esse vício? E fiquei pensando, ainda não descobri qual é o vício. Então, quem sabe, eu descubro, né? Mas no geral te surpreenderam. Será que a solidão é um vício? Gostar de ficar sozinho é um vício? Pode ser. Alguma coisa mais a ser acrescentada? O que eu sinto é que essa pessoa ela tem dentro de si a necessidade, ou parece, do arrependimento mesmo de alguma circunstância, né, que já aconteceu, e que isso precisa ser trabalhado, mas a nível mais pessoal. Eu consegui perceber, sim, né, através do objeto. Naquele momento que eu senti isso, é como se a cruz estivesse esquentando na minha mão. E o mesmo calor que eu sentia na cruz, eu sentia nessa região. E como ela vem de um período que realmente traz algum tipo de consequência que prende e inspira cuidado, o sentir isso não me deixou dúvida nenhuma. O Fábio falou sobre um período, né? Um período que eu não prestei atenção. Eu deveria ter prestado atenção, mas quando você começa a prestar atenção em muita gente, você não presta atenção em você. E por isso que, então, o Fábio também fala de uma parte do corpo que ele acertou, né? Que deu o problema mesmo, né? Ok, Fábio. Logo mais a gente vai saber do que se trata, né? Quem que é a pessoa que é dona desse objeto. Eu vou pedir para você aguardar uns instantezinhos e daqui a pouco a gente te revela. Tudo bem. Suzy Maria, bem-vinda! Chegou o momento aí de mais um desafio. Você está pronta? Prontíssima, do Scarfão. Então pode tirar sua venda, porque o nosso desafio é de psicometria, ou seja, eu tenho um objeto em mãos e a ideia é que você sinta a energia da pessoa, né, a quem esse objeto pertence, e que você fale o máximo que você conseguir a respeito dessa pessoa, abordando um pouco sobre a personalidade, características da pessoa, como ela é, o que faz, algo que possa ter vivido nos últimos tempos de mais significativo. Esse é o objeto dela. Você pode ficar à vontade para se concentrar, tocar, você tem todo um tempo para isso e quando você se sentir pronta, você pode começar a nos dizer o que você está captando. Bom desafio. Obrigada. O que eu sinto quando eu toco esse objeto é uma pessoa que já teimou demais na vida por buscar uma resposta que não estava na fé. Quando eu entrei no local aqui, eu vi claramente uma mulher que é bem importante na vida desta pessoa. Ou é ela ou é alguém muito importante. Esta mulher tem meia idade, é muito bonita, ela está vestida de preto. E o que me chama a atenção são 3 pregas na saia, 3 ou 4 pregas, que demonstram a riqueza e a espiritualidade dessa pessoa. A riqueza, quando eu falo, é a elegância, é uma palavra melhor, a elegância dessa pessoa. Eu vi a senhora elegante aqui, né? Ela acredita ser a avó dela, porque essa senhora estava andando, desde que nós entramos, caminhou, andou, almoçou conosco. Elegante não está ali, é preto, porque é viúva, e ela tinha 3 pregas aqui, ela fez questão, ela fez assim, mostrou e falou, por causa da época, que é uma época muito antiga, né? Ela fez assim com aquela saia longa com as 3 pregas. Ela tem que cuidar com tudo que filtra, então os rins são o ponto fraco dessa pessoa. Eles tiveram um olhar muito interessante com relação ao local da doença, e Maria falou de um ponto fraco, que sempre foi um ponto fraco,
que é o rim. Então, se eu tivesse que falar sobre alguma doença em algum tempo da minha vida, eu certamente falaria do rim. Sobre os rins, eu sempre, quando me conecto com alguém, na energia dela, eu pergunto para o eu superior dela qual é o ponto mais fraco de saúde que essa pessoa passou na vida. E foi muito clara a resposta, são os rins. Então, isso é a trajetória da vida dela e é o ponto fraco, onde ela tem que cuidar mesmo. Então, foi bem clara a resposta. Nesse caso, a minha técnica é perguntar para o eu superior dessa pessoa, porque eu não conheço, mas o eu superior conhece ela profundamente. E é alguém que já carregou muita gente nas costas. Tem um peso muito grande da sua importância, da sua relevância e de quantos ela ajudou e de quantos essa pessoa teve que deixar pelo caminho porque não entenderam qual era o propósito dela em carregar essas pessoas. Também vejo na vida dessa pessoa sombras que já rodearam ela e essas sombras a levaram a questões psíquicas, tendo que buscar respostas e até como sentir uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande no estômago, até com remédios. E tudo isso teve que ser superado praticamente sozinha. Sinto a pessoa cheia de pessoas e ao mesmo tempo numa solidão sem igual. Foi o eu superior, foi bem claro, ele falou, ela se demonstra uma pessoa, vi muita gente ao redor e ela quando está com essas pessoas, ela demonstra o que precisa ser demonstrado. Mas dentro dela, ela sabe que o ser dela está pensando na solidão, em quem ela é. Inclusive, isso aparece bem claro sobre a questão do vício. Um vício que ela tem é de isolar, de se fechar num casulo e não permitir que as pessoas a vejam. Quando está com seus pensamentos, uma luz sai dela muito forte, dizendo que ela só é verdadeira mesmo quando ela se introspecta e quando ela sabe que para fora ela mostrou uma coisa, mas por dentro é alguém que gostaria de mostrar uma pessoa muito diferente. Tem um momento da vida dela em que ela sofreu uma traição muito grande. Quando eu falo traição, se eu sinto a traição no lado esquerdo, foram coisas relacionadas a relacionamento. Ao mesmo tempo que eu sinto essa traição, eu vejo um ser multidimensional ligado a Sírios se apresentando e falando, esta mesma pessoa que tem tudo isso, é uma pessoa que tem uma conexão muito especial com seres que são firmes, que são seguros, que são inteligentes, mas que são dóceis. Então ela vive esses dois mundos, o mundo que tem que apresentar e o mundo verdadeiro que ela representa. Nessa comunicação que eu sinto agora desses seres multidimensionais, eles insistem para falar que existem. A Maria fez um comentário sobre Sírios, né? Então eu inclusive tenho mentores de outras esferas e venho descobrindo, porque na verdade eu tenho 21 mentores e alguns se revelando de outros planetas, mas isso há anos, né? Agora se fala muito sobre isso e aí eu descobri que eram eles, mas já existem há muitos anos. Eu tenho um sinal, claro, com os seres de Sírio, são sirianos, e esse sinal eu ganhei deles para saber toda vez que eu me aproximo de alguém que pertence a eles. É um sinal, e quando o sinal duplica, eles estão junto com essa pessoa trabalhando. Então o sinal foi bem claro. Na hora que eu sentei ali, o sinal foi claro. Eles avisaram, nós estamos aqui, nós trabalhamos com essa pessoa. O que representa essa pessoa não é essa cruz. Isso aqui é um detalhe. O que representa ela é o que ela foi de importante para pessoas ao seu redor. A ansiedade é muito forte. De novo, a questão psíquica, a questão dos seus próprios sentimentos. É uma pessoa que se em algum momento da vida teve problema com algum vício, tem que ficar muito longe disso, porque são eles que podem desviar ela de um caminho reto. Sinto nesse momento, depois de tudo que passou, muita paz. Alguém que encontrou seu propósito. E algo bem interessante, as mãos são muito importantes. Suas mãos emanam muita luz, muita cura, então é alguém que tem uma capacidade muito grande no toque, muito grande no que as mãos representam em sua vida. A Suzy Maria fala sobre a força nas mãos, e eu sempre tive, que é uma força assim que sempre surpreendeu,
Eu não preciso de objetos na mão, mas eu já deixei muita gente cair no chão pela força nas mãos, né? De empurrar a pessoa para trás, enfim. Então ela teve uma leitura, e uma leitura assim, muito da cura também. A cura sai das minhas mãos, né? Como se ela mesma diz, uma luz, uma energia que sai das mãos. Então acertou também. De trás de mim, não imaginava que ela estava nas nossas costas, mas de trás de mim saía muita luz. E eu quis ver o que era, eram 2 mãos que vinham na frente e delas emitiam muita luz. A pessoa claramente trabalhava com as mãos, com luz nas mãos, com cura. Muito bem. Mais alguma coisa a ser acrescentada ou foi tudo? Foi. Eu vou falar que o que deu foi um silêncio absoluto. Então essa pessoa tem uma capacidade de abstração tão grande que deve ter em algum momento usado yoga ou meditação. Porque quando pensei nela, ficou num silêncio absoluto, deu um vácuo completo. Então foi tudo que eu senti. Ótimo. Então já, Suzy Maria, você e o Fábio Ricardo vão saber de quem que vocês estavam falando. Nós vamos chamar já a pessoa que é dona dessa cruz para estar aqui com a gente. Eu já estou com os nossos psíquicos e agora chegou o momento deles saberem quem que é a dona dessa cruz. Suzy Maria, Fábio, Ricardo, vou pedir para que vocês tirem as vendas de vocês e chegou o momento. Essa é uma prova extremamente desafiadora, né? Qualquer desafio paranormal, você falar sobre uma pessoa, o que ela pode ter vivido através de um objeto, é algo realmente, né, desafiador. Então nós vamos apresentar para vocês quem que é a pessoa. Cris Menberg, pode entrar por gentileza. A Cris estava atrás de vocês, ouvindo tudo que vocês diziam. Ela é a dona dessa cruz. E eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, o que esse objeto representa para você? Esse objeto representa o equilíbrio dos 4 elementos. Por isso que ele não é Jesus crucificado, mas ele é o equilíbrio entre os elementos que nós carregamos, fora o éter, que é toda a espiritualidade. E você utiliza bastante esse objeto? Eu uso demais, porque eu trabalho com ele nessa mão e ele encaixa perfeitamente, não é pesado. E tudo que eu faço com relação a benzimento, a benzedura, ele está aqui na mão. A Cris Menberg, ela é benzedeira, né? Então ela utiliza nesse espaço que vocês estão, que é a Terra do Bugio, um espaço onde acontecem benzimentos mensalmente, né? Ao longo do ano, centenas de pessoas vêm aqui se benzer, aí ela utiliza essa cruz para esses trabalhos. Suzy falou muito em relação à mão, né, ao uso da mão, e o Fábio falou muito sobre a questão de uma região do corpo que você sentia alguma coisa na parte da saúde. Cris, você quer falar algo sobre isso? Teve uma colocação dos dois, né? Então o Fábio colocou a parte de baixo, eu posso dizer que é a parte intestinal, que realmente eu tenho problema agora, estou saindo, depois a gente conversa sobre isso. Maria falou sobre o rim, e sempre foi o meu ponto fraco, o rim. Só que dessa vez foi o intestino. O que você achou da performance dos nossos paranormais? Eu gostei, porque eles se concentraram bem e me passou uma revelação assim do fundo do coração, de fato o que eles estavam sentindo mesmo. Sem influência. Eu gostei muito. O que falaram sobre a sua personalidade forte? Tem muita gente que não entende, né? Mas é forte. Tudo que é muito forte ninguém entende direito, né? Mas a resiliência, eu venho trabalhando e eu tenho que trabalhar como benzedeira, né? A resiliência, então não esperar nada de ninguém. Né? Nada em troca, nada, nenhuma obrigada, nenhum reconhecimento, nem na rua, se não quiser. Porque a minha missão é ajudar a curar. Ponto final. Cris, eu vou te devolver a sua cruz. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, que foi de grande valia.
Então eles foram bem, na sua opinião. Eu gostei muito, gostei. Parabéns, parabéns Fábio Ricardo, parabéns Suzy Maria. Eu achei a performance muito interessante, porque eles se concentraram bem, usaram o tempo que eles precisavam, aquilo que era necessário para ter uma leitura adequada. Eu acredito completamente que é muito pior dar muito tempo. A gente tem que acreditar na intuição e no insight. E quando você sabe que trabalha com isso, você não precisa mais do que alguns segundos para se conectar. Então, às vezes, levar muito tempo vai acontecer ao contrário, vai te dar permissão para fazer perguntas. É instantâneo, a conexão é instantânea. A maioria dos pontos colocados foram muito interessantes, como doença, que foi colocado, energia nas mãos, a relação com extraterrestres, né? Seres de outras dimensões. E achei muito interessante também a parte onde eu carrego muita gente, sim, sempre carreguei, desde pequena, por sinal. E também o momento que se falou sobre o dom que eu tenho de dar aquela zerada no tempo. E de fato eu tenho isso, como se o tempo parasse, não tivesse mais nenhum movimento. E eu gostei muito, viu? Achei bem interessante, os dois. O que os paranormais fizeram hoje é chamado de psicometria, que é uma capacidade psíquica que alguns paranormais possuem de, através da energia de um objeto, falar, né, sobre a história da pessoa que é dona daquele objeto, o que ela possa ter vivido, né, o que ela teve de mais impactante na vida. E a dificuldade maior em relação a isso é a gente conseguir distinguir o tempo que aconteceu aquilo que está sendo dito. Porque pode ser alguma coisa do passado, pode ser alguma coisa de um passado bem distante, ou de repente até que outra pessoa tenha vivido também, que tenha sido dona daquele objeto e não necessariamente ela que está em posse do objeto hoje. Então, na verdade, é um desafio muito complexo e que as pessoas apresentam bastante dificuldade de entender se o que elas estão sentindo é algo que está acontecendo ou se é algo que já aconteceu. Na minha opinião, eles foram muito bem em relação ao desafio, principalmente por terem conseguido ser tão específicos em relação àquilo que eles disseram. Inclusive, no caso do Fábio, ele conseguiu chegar à conclusão e destacar a questão da região onde ela teve, né, o enfrentamento desse desafio na saúde dela. Mas ambos foram muito bons, né? A Suzy Maria também, quando ela vai e fala sobre a questão renal, sendo bastante específica, né? E a Cris confirma depois para todos nós que realmente ela, ao longo da vida, teve muitos problemas renais. Então, na verdade, a performance deles foi surpreendente. A cada dia os desafios vão se tornando maiores e as capacidades psíquicas dos nossos heróis não param de ser testadas. O maior prêmio para eles é a descoberta dos seus potenciais, já para o público entender como funcionam essas habilidades. No próximo episódio, a coisa vai ficar ainda mais complicada. No próximo episódio, 4 participantes são convidados para compor Mistérios Paranormais. Cada um possui uma profissão na qual se dedica intensamente. 4 objetos ligados a estas profissões são colocados em cena. Será que algum dos paranormais conseguirá associar a pessoa ao objeto, revelando sua respectiva profissão? Aguardamos você! Mistérios Paranormais. Bem, meus principais dons paranormais, eu sou muito olfativa. Eu tenho uma visão remota, né, de seres, de situações que acontecem. Eu sinto bastante as energias de ambientes, ligadas também às pessoas que frequentam. Então, eu sinto que eu tenho um mix de algumas paranormalidades. Mas eu sinto muito, muito a presença de seres, sejam eles bons ou não tão bons. E a mediunidade, né? Foi difícil,
lidar sim com a paranormalidade, porque assim, olha, os dons, você vai evoluindo. E eu só comecei, por exemplo, a ter clareaudiência bem depois que eu já via, entendeu? E aí vem várias coisas, muitos detalhes. Você vai, é como se você, é uma evolução que você passa, né? Então é necessário estudar, praticar, fazer meditação, muitas coisas para poder evoluir, para poder entender o que acontece com você. Por exemplo, eu não fiquei só com a clarividência e a telepatia. Hoje eu vejo em fotografias, eu consigo ler a aura, olhar e ver. Hoje eu olho e capto a energia na hora da pessoa. Então vai mudando, é um processo.